Olha só. Tipos de matrizes, né? O que é uma matriz? Uma matriz, eu vou falar com as minhas palavras que fica mais fácil você entender. As matrizes, elas são dados numéricos, tá? E são organizados em forma de uma tabela, esses dados numéricos. Só que essa tabela, ela é representada ou entre parênteses, ou entre colchetes e ainda entre chaves. Cada elemento de uma matriz, ela tem um posicionamento. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para poder escrever, que isso foi aula passada, mas eu vou dar uma revisãozinha aqui bem rapidinho para você poder pegar o fio da meada, tá? Então, olha só, deixa eu ligar aqui minha canetinha. É o seguinte. Cadê você? Tá aparecendo, não. Vamos lá. Ih, minha canetinha hoje vai me abandonar, né? Nem diga isso. Qualquer coisa eu pego o mouse mesmo. Acho que a pilha tá fraca da caneta. Então vai no mouse. Vai no mouse. Então olha só. Então aqui a gente tem. Deixa eu apagar, né? Que eu exagerei. Aí aqui a gente tem a seguinte matriz, tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Colchetes. Ai, tem mais alguém entrando, que coisa boa. Deixa eu voltar lá quem é. A Alexandra. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Lê. Bom dia, Alexandra. Seja bem-vinda. Vamos aqui continuar o assunto de matrizes, que eu comecei a dar esse conteúdo semana passada. Eu acho que só quem estava na aula semana passada, acho que foi Letícia Evelyn. Mas vamos lá, olha só. Deixa eu fazer um bizu aqui para vocês, tá? A matriz, ela vai representar dados numéricos organizados na forma de uma tabela, que esta tabela ela vai nos apresentar através de um colchete, parênteses ou chaves. A matriz, a ordem da matriz, o que é ordem da matriz? A matriz ela vai ser composta por linhas e colunas, tá? Então ela vai ser, vou colocar uma matriz aqui qualquer, vou colocar a matriz 2 por 2 aqui. Aí eu já vou explicar o que é uma matriz 2 por 2, ó. A matriz 2 por 2 é a chamada matriz quadrada. O que é isso? São as matrizes em que um número de linha é igual a um número de colunas. As matrizes, a leitura delas, a ordem, tá? Ela sempre começa nesse sentido, ó, linhas, L de linha e C de coluna, tá? Sempre vai ser nesse sentido. Linhas e colunas. Gente, bem rapidinho, tá? Só um momento. Alô? Ó, então, linhas e colunas. Sempre linhas e colunas, tá? Então, digamos que cada elemento que está aqui dentro da minha matriz, ela vai pertencer a um endereço. Cada elementozinho que faz parte dessa matriz vai ser representado pelo elemento A, I, J. Certo? A e J. Lembrando, I, linha, sempre nesse sentido, tá, gente? Sempre. Esse J vai representar colunas. E esse Azinho vai representar os números reais quaisquer. Então, por exemplo, quem é esse A que eu vou colocar aqui agora? Qual é o endereço desse A? Esse A ele vai estar na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele é o A11. Então, esse cara aqui representa o elemento A11, tá? Ele está na primeira linha e na primeira coluna. O segundo elemento, ele continua na primeira linha, só que agora ele vai estar na segunda coluna, então é o A12. E assim sucessivamente. Professor,
explicado, não entendi, não. Não Tá, estou entendendo, não. deixa... Não entendeu o quê, Lucélia? Tudo do início? Sei lá, não entendi ainda. Pronto. É. Então, deixa eu explicar tudo do início. É o seguinte. Matrizes, tá? É porque vocês faltaram a aula passada e realmente é normal. Ó, matrizes. Depois vocês dão uma assistida no vídeo da aula passada que eu coloquei no grupo, tá? Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui da melhor maneira possível. Olha só. Matrizes, para que servem as matrizes? A matriz, ela serve para a gente organizar dados numéricos. Tá? As matrizes, elas servem para organizar dados numéricos. E esses dados numéricos, eles estão organizados como se fosse uma tabela, tá? Não é uma tabela, mas é semelhante a uma tabela, tá? E esses dados, eles estão representados entre colchetes, que é justamente isso que eu desenhei aqui, tá? Colchetes, ou entre chaves, ou entre parênteses, certo? Então, ela serve para organizar dados numéricos. Aí, olha só, a matriz, ela vai receber nomes, ela recebe nomes de acordo com a quantidade de linhas e de acordo com a quantidade de colunas. Quando eu falo uma matriz 2 por 2, se você ouvir ou ver essa nomenclatura, é porque se trata de uma matriz quadrada. O que é isso? Uma matriz de ordem 2 ou uma matriz quadrada é porque o número de linhas vai ser igual ao número de colunas, tá? Ó, toda matriz, vou desenhar uma aqui outra. Ela vai ter linhas, né? Que são as linhas horizontais. E ela vai ter as colunas, que são as linhas verticais, certo? Qual é a ordem disso? Sempre a gente vai ler a matriz e o raciocínio de construção sempre vai ser linha e coluna. Linha e coluna. Linha e coluna. Que a gente chama, alguns livros chamam de M e N de navio, tá? Esse xizinho aqui que vocês estão vendo aqui no meio, tá? Significa a seguinte coisa, a seguinte leitura, ó. M número de linhas por N número de colunas. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui acima, 2 por 2, significa dizer o quê? Que essa matriz que eu estou construindo aqui acima, ela vai ter quantas linhas? 2. Quantas colunas? 2 também. Se for o contrário, vamos pegar outro exemplo aqui de matriz. Esse aqui, por exemplo, que eu tenho aqui no material. Vou me aproveitar dos exemplos que eu já tenho pronto aqui no material de vocês. Essa letra B aqui, essa matriz B. Lembrando que as matrizes, elas são representadas por letras maiúsculas, tá? Letras maiúsculas. Então, aqui a gente tem a matriz A, formada por esses elementos que vocês estão vendo aqui dentro. A matriz B, formada por esses elementos que estão aqui dentro. Aí, quem é cada um desses elementos? Primeiro, vamos identificar que tipo de matriz é cada um. Por exemplo, essa matriz A, quantas linhas ela tem? Ela tem duas linhas, né? Ó. Tem essa. E quantas colunas? Essa e essa. Então, qual é a ordem dessa matriz? Qual é o tipo dessa matriz? Ela é uma matriz 2 por 2, ó. Ela vai ter duas linhas e duas colunas. Duas linhas, duas colunas. Sempre nessa ordem. O número de linhas vem primeiro, o número de colunas vem depois, tá? Letra B. Que tipo de matriz é essa? Quantas linhas eu tenho? Eu tenho essa, uma, duas, três. Eu tenho três linhas. Quantas colunas? Eu tenho essa e tenho essa. Então, que tipo de matriz é? A matriz B é uma matriz 3 por 2. 3 por 2. Eu tenho três linhas e duas colunas, tá? Então, o número de linhas e o número de colunas, ele diz para mim que tipo de matriz é.
Se é uma matriz 2 por 2, se é uma matriz 3 por 2. Então, o nome da matriz já me diz quantas linhas ela vai ter e quantas colunas ela vai ter. Até aí, tudo bem? Sim, sim, tô entendendo. A Alexandra também, Ale? Tá tudo bem? Eu vou continuar então, tá? Sim, Eu prof. continuo. Se tiver alguma coisa pode falar. Aí agora vamos entender cada um, como é a construção de cada um dos seus elementos, tá? Então deixa eu apagar isso aqui. Vamos entender a construção dos elementos. Os elementos de uma matriz, ela é representada pela letra A, tá? Então vai ser vários azinhos. Então, esse 6, esse 2, esse 3, esse menos 1 aqui da matriz A, esse 3, esse menos 7, esse 0, esse 4, esse menos 1, esse 1 meio da matriz B, cada elemento aqui, cada número, deixa eu ver quem é, pessoal, só um momentinho, deve ser Eduarda? Uma coisa boa. Vou voltar para lá, tá? Eduarda, bom te ver. Bom dia para você. Seja bem-vinda, Eduarda Melo. Bom dia, Eduarda. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Olha, Oi? seja bem-vinda. Obrigada, professora. Se eu não responder é porque eu estou fazendo prova, viu? Tá. Então pode desligar seu microfone, tá bom? Qualquer coisa você liga e fala comigo. Você vai ficar um pouco voando na aula, porque você perdeu a primeira aula de matrizes, mas aí tem aula gravada e tem um vídeo também da aula passada, que eu coloquei, do YouTube. E hoje eu estou dando continuidade. E aí, como você já perdeu a primeira explicação e a aula está sendo gravada, posteriormente eu vou postar essa aula lá no grupo. Eu até tenho algumas aulas para postar dessa semana que eu não postei. Aí eu vou postar tudo lá no grupo hoje, tá certo? Pronto, tá bom. Aí eu aconselho que você assista para você se inteirar do conteúdo, senão você vai ficar boiando e não vai conseguir fazer os exercícios, ok? Então, qualquer coisa eu tô por aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui, pessoal. É o seguinte. Então, cada elemento que vocês estão vendo aqui da matriz A e a matriz B vai ser um azinho. Todos eles vão ser representados por um azinho, tá? Na sua construção, tá? A letra A e a letra B aqui, da matriz A e da matriz B, essa matriz já está construída. Mas antes dessa construção, cada elemento é representado por um azinho. O que representa cada A? Um endereço. Cada A, por exemplo, onde é que eu moro? Tássia mora. Tem mais alguém entrando. Deixa eu ver quem é. Lívia. Oh, coisa boa. Vou voltar lá. Lívia, bom dia, Lívia. Seja bem-vinda. Vamos continuar, então, a explicação, tá, pessoal? Então, olha só. Eu moro onde? Eu moro na rua Doutor João Soares da Costa, número 489. Então, quando eu vou pedir um delivery ou até uma correspondência, eles vão conseguir me localizar por meio de um endereço, certo? Por meio de uma localização. Então, cada azinho aqui que eu vou mostrar para vocês, eles vão indicar o endereço, onde cada elemento mora. Onde que o A12 mora? Onde que o A11 mora? Onde que o A13 mora? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um por um para a gente poder entender isso aqui, que isso aqui foi conteúdo da aula passada. E aí tem um exercício da aula passada, que se você não entender isso aqui, você não vai conseguir fazer o exercício anterior, tá bom? Então, olha só. A11. Quem é o A11? Lembrando que cada Azinho desse, ele vai ser representado genericamente pelo IJ, tá? Vou colocar aqui, ó. A, o I e o J. I, J. Sempre assim.
tá? Esse I vai indicar o que para mim? Professora, esse I aqui vai indicar onde ele vai estar na linha. Se ele vai estar na primeira linha, se ele vai estar na segunda linha, na terceira e por aí vai. Então, esse I vai representar a linha que esse A está morando. Esse J, o que esse J vai representar? Esse J vai representar qual é a coluna que esse elemento está. Então, sempre vai ser nessa ordem, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, tá? De forma genérica, A e J, mas a gente sabe que o A vai ser qualquer número, um número real qualquer, esse I vai representar a linha que esse elemento está, esse J vai representar a coluna que esse elemento se encontra. Então, por exemplo, o A11 aqui, o A11, ele está dizendo que mora onde? Ele está dizendo que mora na primeira linha e na primeira coluna. Então, por isso que eu coloquei o A11 aqui, ó, nessa posição, primeira linha, primeira coluna. O A12 mora onde? Deixa eu apagar. Deixa o jeito que tá aqui, né? O A12 mora onde? O A12, ele mora na primeira linha, na segunda coluna. Próximo, esse Azinho aqui, ó, que eu vou colocar aqui embaixo. Qual é o endereço dele? Onde que ele está? Ele está na segunda linha agora. Ele está na segunda linha, que é a parte de baixo. Em qual coluna? Na primeira. Então, aqui vai ser o A21. Certo? Tá dando para compreender, sim ou não? Sim. Pronto. O próximo A vai morar onde? O próximo A. Ele continua na segunda linha. Todo mundo tá vendo que ele tá na segunda linha. Mas em qual coluna? Segunda coluna agora. Então, é o A22. Então, esses números que acompanham o A, ele vai indicar para mim exatamente onde é que esse A está. Então, é o endereço dele. Certo? Sempre nesse sentido, linha, coluna, linha, coluna. Aí vamos aqui entender aqui a matriz A e a matriz B, ainda nesse raciocínio dos elementos. Por que eu não continuo aqui nesse meu exemplo? Por que eu não continuo a fazer os azinhos? Porque aqui é a matriz 2 por 2. Aqui nessa matriz que eu fiz como exemplo para vocês, de canetinha, ela só tem duas linhas e duas colunas. Então, eu paro. Eu não preciso continuar. Porque o nome da matriz já está dizendo quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Então, não há necessidade de eu fazer mais os As. Mas se eu fosse aqui na matriz B, por exemplo, que já é maior, a matriz A é igual a essa matriz que eu fiz aqui, uma matriz 2 por 2. Quem é 6 aqui na matriz A? A matriz A aqui, o elemento 6 vai ser o meu A11. E o 2 vai ser qual elemento? O meu 2 vai representar o A12. Ele vai estar na primeira linha, na segunda coluna. E esse 3 aqui, gente, esse 3 da minha matriz A, quem é esse elemento? Ele vai ser o A21. Ele vai estar na segunda linha, primeira coluna. Esse menos 1, qual é o endereço dele? Que Azinho ele é? Ele é o A22. Ele vai estar na segunda linha e na segunda coluna. E por aí vai. Como é uma matriz 2 por 2, não vai ter mais elementos, porque aqui já está todas as duas linhas e as duas colunas dessa matriz. Agora, essa matriz B aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Apagar. E essa matriz B? Vamos entender, então, essa matriz B. Vou colocar os azinhos, tá? Quem é A11 aqui nessa matriz B? Quem é que está na primeira linha e na primeira coluna? 3. Então, meu A11 aqui vai ser 3. Quem vai ser o meu A12? Quem vai ser o elemento que vai estar na primeira linha e na segunda coluna? Menos 7. Né? Estou pegando um exemplo aqui da matriz B. E aí, continuando, ó. Esse 1 meio, que Azinho ele é? Aonde ele está? Que endereço ele tem? Esse A12, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, vai ser o meu A21. Então, o meu A21 aqui vale 1 meio. Certo?
Esse zero, ele está em qual endereço? Ele pertence a qual elemento aqui do A, né? Ele está onde? Esse zero, ele pertence a... Ele está na segunda linha e na segunda coluna, então é meu A22. Então, meu A22, nesse exemplo da matriz B, ele vai ser igual a zero. Continuando, por que eu vou continuar? Porque aqui é uma matriz, ó, 3 por 2. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou ter mais alguns Azinhos aqui. Então, continuando, esse menos 1, qual é o endereço desse menos 1? Esse menos 1, ele está na terceira linha. Todo mundo está vendo que esse menos 1 está na terceira linha, né? Linha é horizontal, coluna é sentido vertical, tá bom? Então, esse menos 1, ele está na terceira linha, em qual coluna? Primeira. Então, esse aqui vai ser meu A31. O meu A31 aqui nesse exemplo vale menos 1. Então, cada elemento, ele vai ter um endereço dentro da matriz, tá? 4. Esse 4, ele tem qual endereço? Esse 4, ele tá na terceira linha também, só que agora ele vai estar na segunda coluna. Então, vai ser o meu A32. Então, esse 4, ele é o meu A32. E assim, sucessivamente. Alguma dúvida até aqui? Não. Pronto. Então, vamos continuar. Vou apagar. Então, esse conteúdo aqui, que eu tive que dar uma revisão aqui para vocês, foi o conteúdo da aula passada, tá? Da semana passada. Aí, para ficar bem fixo, bem fixado, eu sugiro que vocês assistam a aula gravada da semana passada, façam os exercícios. Eu já passei para vocês, inclusive eu coloquei no grupo e no grupo de tutoria, uma planilha com as atividades pendentes de cada um que faz aula aqui comigo pelo Meet, tá? Porque tem outra planilha do pessoal que pega atividade impressa na escola. Aí é uma planilha à parte. Aquela planilha ali que eu coloquei no grupo e no grupo de tutoria é só dos alunos que assistem a aula comigo pelo Meet, tá bom? Que fazem as atividades online, né? Que são as atividades em PDF que eu mando, que tem que fazer no caderno, manda foto para mim. E de preferência, por favor, peço que quando vocês enviarem as fotos das atividades, vocês coloquem o número da atividade. Por exemplo, que atividade é essa que a gente está trabalhando? Essa atividade é da semana 16, tá? Para que eu possa ter um controle melhor, porque senão eu vou ter que estar procurando aí qual é o número da atividade, porque a minha planilha é feita por cada semana, e cada semana tem uma numeração. A gente está na semana 16 de atividade. E também tem atividades que são feitas num formulário, que aí você não precisa mandar foto para mim, porque assim que vocês respondem lá, o seu nomezinho já fica registrado, fulano de tal fez a atividade. Aí eu já tenho uma planilhazinha, eu só pego o seu nome e coloco na minha lá como ok, tá bom? Então, quem está com atividade aí pendente, por favor, atualize, porque dia 9 de agosto se encerra o segundo bimestre, né, dia 9 de agosto. Só que eu já dei aí, eu já estou na segunda nota. Então, eu já dei a primeira nota, já dei a segunda nota do segundo bimestre, tá? Aí falta ainda as demais notas. Então, por gentileza, quem está com atividade atrasada, atualize, para quando eu for dar as demais notas, tá tudo ok, tá bom? Então, vamos recapitular aqui. Agora, vamos para o conteúdo dessa semana propriamente dito, porque eu tive que fazer uma revisão da semana passada. Então, olha só. Acompanha aqui comigo, tá? Deixa eu pegar aqui. Mudar aqui minha canetinha. Então, olha só. Nós temos vários tipos de matrizes, tá? Nós temos vários tipos de matrizes que incluem diversas maneiras de representação de seus elementos. São classificadas em matriz linha, matriz coluna, matriz nula, matriz quadrada, transposta, oposta, identidade, inversa e iguais, tá? Então, isso que está aqui, pessoal, representa vários tipos de matrizes. Esse nomezinho aqui, todos esses daqui que eu estou lendo aqui para vocês, vão representar vários tipos de matrizes. Olha só a diversidade de tipos de matrizes que nós temos.
Temos diversas matrizes. Mas lembra que eu disse inicialmente que cada matriz ela vai receber um nome de acordo com a quantidade de linhas e colunas? Então, essas matrizes vão receber esse nome por algum motivo. Não é verdade? Vai depender da quantidade de linhas e colunas de cada uma e a gente vai estudar cada uma delas agora. Definição de matriz. Antes de mais nada, devemos atentar ao conceito de matriz, né? Trata-se de uma representação matemática, que foi o que eu disse, né? A gente utiliza para representar dados numéricos, que inclui linhas horizontais, colunas verticais. Alguns números naturais não nulos, os números chamados de elementos, né? São representados entre parênteses ou colchetes, que eu também já havia dito para vocês. Aí aqui nós temos alguns exemplos, a matriz A, sempre o nome da matriz, tá? A, B, C, D, qualquer letra tem que estar em letra maiúscula, certo? Então aqui eu tenho 2 exemplos de 2 matrizes, todas elas representadas por letra maiúscula. A matriz A é uma matriz quadrada, de ordem 2, porque o número de linhas vai ser igual ao número de colunas, então a matriz 2 por 2. A matriz B é uma matriz 3 por 2. Por que 3 por 2? Porque ela tem 3 linhas por 2 colunas, tá? Aí vamos seguir aqui a nossa leitura para a parte das classificações. Deixa eu baixar aqui a página. Ó, vamos ver cada uma dessas classificações aqui, tá, gente? Deixa eu olhar aqui a hora. Falta 5 minutinhos. Talvez não dê tempo a gente... Talvez não, né? Não vai dar tempo a gente concluir, porque a aula termina de 8h40. Não tem problema, vocês vão ler todo esse material que está aqui. Eu vou colocar também uma videoaula do YouTube, lá no grupo, daqui a pouco. E aí vocês vão tentar fazer essa atividade que está aqui. Vocês vão ter que fazer no caderno, meus amores. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nem todas as atividades dá para fazer no formulário. Ó, eu vou explicar essa atividadezinha aqui com esses poucos minutos que eu tenho. Atividade da semana 16. Você tem aqui uma matriz A, ele determine sua dimensão. Dimensão, ele quer saber qual o tipo dessa matriz. Que matriz é essa? Aí é só a gente contar o número de linhas e colunas, ó. Essa matriz, ela tem quantas linhas? Ela tem 2, né? Então, essa matriz aqui, ela vai ter 2 linhas. Cadê minha canetinha? Cadê você? Ela vai ter 2 linhas por... Quantas colunas ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4 colunas. Então, a dimensão, quando fala dimensão, é o tipo de matriz que ela é. Ela é uma matriz 2 por 4. Ela tem 2 linhas e 4 colunas, tá? Indique o valor dos elementos A21 e A14. Quem é o A21? Quem é A21? O A21 é aquele elemento que vai estar na segunda linha, primeira coluna, é o 3, né? Quem é o A14? O A14 é aquele elemento que vai estar na primeira linha, mas aonde? Na quarta coluna, que é o -1. Então, o número 1 é só isso, tá? Número 2, ele só quer que você classifique cada uma das matrizes aqui abaixo. Então, você vai ter que ler esse material, tá? Em 2 formatos. Eu mandei no formato de Word, porque quando eu salvei em formato PDF, eu perdi as matrizes que eu tinha lá. Não sei por que as imagens das matrizes não foram para o PDF. Aí, por isso que eu mandei também no formato de Word, porque no Word tá tudo aqui, as matrizes, né? Porque eu preciso das imagens para poder entender. Então, você vai ler todo o material e vai classificar. Aqui no número 2 não é para marcar X, é classificar. A letra A, que tipo de matriz é? Essa matriz aqui, na letra A, vai ser uma matriz coluna, tá? Letra B, que tipo de matriz é essa? Então, você vai ler o material, vai identificar lá as classificações de cada matriz e colocar o nome de cada uma delas aqui, tá bom? Número 3 também é classificação, ó. Número 3. Aí, lá no formulário, gente, não tem como eu passar essa construção aqui de matrizes, ó, para o formulário. Eu teria que tirar print, copiar a imagem, lá, e não sei o quê, enfim. Né? Nem sempre matemática
como não é uma disciplina, tem teoria? Tem, mas tem muito cálculo, tem muita imagem, tem muito símbolo, tem muita simbologia, então nem sempre eu consigo fazer no formato formulário, tá bom? Então, essa atividade aqui vocês vão ter que fazer no caderno, tirar foto, mandar para mim e, por gentileza, colocar a numeração. Professora, essa aqui é a atividade número 16. Faça essa gentileza, porque senão sempre tem aluno que faz atividade atrasada, aí manda para mim, eu tenho que estar procurando que número é, que atividade é, e aí façam essa gentileza e me ajudem. Número 3. Número 3 também é para classificar, ó. Analise as matrizes abaixo e, de acordo com seus conhecimentos sobre os tipos de matrizes, julgam os itens. Aí, número 1 aqui, ó. Aí tem letra A. Existem 4 matrizes quadradas, uma de ordem 1 e outra de ordem 2 e 2 de ordem 3. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 matrizes aqui. Vocês vão classificar essas matrizes, primeiramente, e depois vocês vão julgar essas afirmações que eu tenho aqui, tá? Analise as matrizes abaixo e, de acordo com os seus conhecimentos sobre os tipos de matrizes, julguem os itens. Quando ele pede para a gente julgar os itens, é para dizer isso está falso, isso está verdadeiro. Então, aqui é questão de V ou F. Só que para eu dizer que uma afirmação é verdadeira ou que uma afirmação é falsa, primeiramente eu preciso classificar, né? Que tipo de matriz é cada uma dessas matrizes que estão aparecendo aqui para vocês em algarismo romano, né? Eu tenho 7 matrizes aqui em algarismo romano, e aí vocês vão analisar cada uma delas separadamente, de acordo com o material que está aqui, tá? Porque aqui tem todas as explicações, tem, ó, igualdade de matrizes, quando é que uma matriz é igual a outra, tem tudo aqui, o que é uma matriz identidade, o que é uma matriz transposta, tem tudo aqui. Então, vocês vão ler esse material com bastante calma. A matriz coluna é formada por uma única coluna, por exemplo, certo? E por aí vai. Então, primeiro classifica e depois vai julgar cada uma dessas afirmações aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no privado, porque não vai dar mais tempo, a gente já passou da hora, já é 8h41. Eu vou encerrar aqui, antes vou fazer a chamada, e vou postar um vídeo sobre os tipos de matrizes lá no grupo do WhatsApp de vocês, daqui a pouquinho. Tá bom? Lembrando que hoje não vai ter mais aula minha, porque no horário da aula minha, que é no terceiro horário, às 9h30, vocês vão ter prova da UBMEP, que vocês vão fazer com a professora Laécia e o professor Augusto, que vai estar com vocês aplicando essa prova, que está no formato formulário, tá? Que eu construí lá, foi eu que fiz o formuláriozinho no Google Form dessa prova da UBMEP. Façam a prova com cuidado, preencham, qualquer dificuldade, tá? Se tiver algum erro na prova, vocês falam comigo. Façam, porque essa prova vai valer nota de participação. Pelo amor de Deus. Não fujam da prova, façam tudo direitinho. Professora? Oi. Oi. Essa prova eu tenho aqui em casa. Sim. Eu fui pegar minha bolsa, que ela tem encontrado minha bolsa, sabe? Aí ele foi, aproveitou e me deu a minha prova. Isso. Tem algum problema em fazer aqui? Não. É porque foi disponibilizado também para quem pega atividade impressa. Então, para quem pega atividade impressa, também vai fazer a prova. E para quem tá... Mas, tipo, eu não fiz ainda não, porque eu tô ocupada, sabe? Que o negócio do curso é muito seminário, prova, tô fazendo agora a prova. Aí eu não tive nem tempo de fazer ainda essa prova. Então, você faz aqui online conosco no terceiro horário. Pronto, então tá bom. Tá bom? É porque a gente tem que dar opções para quem faz atividade online e quem faz atividade impressa também ter chance de fazer as mesmas coisas, né? A gente tem que dar oportunidades iguais, não é verdade? Então, para quem pega atividade impressa, pega a prova impressa e faz e entrega. Quem faz atividade online, a aula pelo Meet, vai fazer aqui via formulário, tá certo? E aí, deixa eu tirar um print maravilhoso aqui dessa aula. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, tá, meus amores? Desejo a todos aí um excelente dia, boa prova para vocês, um beijo, um forte abraço no coração de todas. Beijo, 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 tchau. Tchau, meus amores. Bons estudos aí. Tchau, tchau.